Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro, a mais uma aula, a mais um momento de formação que nós estamos tendo aqui no YouTube, né? Então já vai curtindo o nosso vídeo antes de ver, já vai nos seguindo sem saber para onde a gente vai chegar e também ative as notificações, mesmo não sabendo se vai ter tempo para nos acompanhar. O importante é que todo dia a gente faz um vídeo novo, todo dia a gente tenta buscar uma nova reflexão, tentando colocar uma ordem diante dessa bagunça toda que é o nosso mundo, né? Colocar uma ordem na desordem, e é assim mesmo, na verdade. E hoje, dando mais um passo nessa nossa busca pelo que vale, né, do real, né, o que é real, e é sempre essa a nossa meta, de ser um ser humano real, de ter uma vida real, né, fora aí da imaginação, mas dentro da realidade. A gente vem refletir um pouco, e já é algo que eu venho há um certo tempo buscando uma resposta, que é: o ser humano imita as coisas, concorda? Né? O ser humano é um animal imitativo, da mímese ali. A gente imita o jeito de falar, a gente imita o jeito de andar. É como se nada fosse dado para nós. E pelo contrário, né? Tudo fosse uma educação, um processo de aprendizagem mesmo. E se nós somos seres que imitam, a minha reflexão, a minha discussão sempre foi: tá, mas imitar quem? Quem que nós temos que imitar? E olha, estudando, lendo, pesquisando, eu fui compreendendo cada vez mais que a melhor forma, ou o melhor quem que nós podemos ter para imitar é o modelo perfeito de ser humano. Qual é o modelo perfeito de ser humano? Não é o seu pai, não é a sua mãe, e nem é você. O modelo perfeito que nós temos que imitar é justamente o melhor modelo que existe, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. E isso não sou eu quem está dizendo, isso é a história que está dizendo. A história nos coloca essa concepção. E claro, quando a gente pensa, então, de que eu tenho que me identificar com alguém, eu tenho que buscar uma imitação de alguém, óbvio que perguntas como fazer isso? Se eu sou capaz de fazer isso? E isso automaticamente também me leva a perguntar por que eu sou assim, por que eu sou desse jeito, por que eu reajo desse modo diante das determinadas situações que a vida me impõe. E vendo todas essas perguntas de o que eu sou, o que eu posso ser, o que eu não posso ser, Jesus Cristo foi o melhor modelo que eu encontrei, justamente porque Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. Ou seja, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Perfeito homem. E se ele é um ser perfeito enquanto humano, é essa perfeição de humanidade que eu tenho que buscar, você concorda? Porque é nele que se encontra, então, que se caracteriza o projeto terminado da humanidade. E como que isso ocorre? Isso acontece através de um processo de maturidade, de amadurecimento. Olha o que fala São José Maria Escrivá. Se aceitamos a nossa responsabilidade de filhos de Deus, devemos ter em conta que Ele nos quer muito humanos. Tá? Que a cabeça toque o céu, mas os pés assentem com toda a firmeza na terra. É ser humano de verdade, ser humano real, ser humano completamente humano, mas com os olhos voltados para aquilo que não passa, com os olhos voltados para o divino, com os olhos voltados para aquilo que é essencial aos olhos, que é aquilo que a gente não vê, mas que a gente sente. Esta é a verdadeira humanidade. E olhando para essa possibilidade de ser perfeito, de buscar essa perfeição, e essa tem que ser a nossa meta, isso tem que ser o nosso
nossa luta, nossa forja diária, eu elenquei aqui 8 termos, 8 chaves, 8 degraus, 8 pontos que podem me levar a uma vida mais perfeita, a um ser humano que vale a pena, né? A um ser humano que não é um bosta. E aí eu coloquei maturidade, porque assim, para a gente atingir essa perfeição, que é a perfeição de Cristo, nós temos que crescer. Segundo que eu coloco, que é importante para nós também aqui nesse processo, é o conceito de protagonismo. Eu tenho que ser protagonista da vida. Eu tenho que assumir as minhas atitudes, os meus pontos positivos, os meus pontos negativos. Eu tenho que ser um protagonista no intuito de, olha, de não dizer, é que eu sou assim. Não é que você é assim, meu filhão. Você não é assim. Mas eu me fiz assim. Eu me tornei, eu escolhi ser assim. Porque senão dá a impressão que a gente é vítima da ocasião. E a gente não é vítima da ocasião. A gente faz a ocasião, né? Nós escolhemos as nossas atitudes. E isso vem com a maturidade e desenvolve isso no protagonismo. Um terceiro termo que você pode anotar, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é o de autoconhecimento. Né? Conhecer a nossa grandeza como filhos amados de Deus. Reconhecendo essa grandeza, nos amar para poder amar os demais. E claro, isso reflete no próprio ambiente de dar-se respeito. Respeito de si, respeito com o outro, que é o terceiro ponto desse autoconhecimento, de se conhecer, de se organizar para poder querer organizar o mundo à volta. Quarto termo, caráter. Essencial aqui pra gente, né? Ter caráter. E ter caráter nada mais é do que possuir cara. Ter a cara que você tem que ter. A cara da integridade, a cara da verdade, a cara do belo, do justo, do bom. Isto é a cara do caráter. E isso é um processo que acontece quando nós buscamos a verdade. Quinto ponto que a gente elenca aqui na aula de hoje, diálogo. Se nós queremos ter uma vida perfeita, se nós queremos ser mais próximo da perfeição humana e não ser um ser humano bosta, eu tenho que ter por característica o diálogo, conversa, o saber ouvir. E esse saber ouvir é importante no sentido de pensarmos o seguinte, olha, é ouvir de verdade. É ouvir sem querer construir uma resposta. Receber tudo aquilo para depois dar uma resposta. Porque muitas vezes a gente está escutando, mas já está pensando numa resposta, né? A gente já está pensando no argumento. A gente já está pensando em alguma coisa para meio que devolver. Então esse é o quinto, diálogo. Sexto, família. Se queremos construir seres humanos bons, temos que ter uma estrutura da família, porque é da família que se aprende as primeiras coisas. É na família que você tem disciplina, é na família que você tem um bom humor, é na família que você tem uma boa educação. É ali que começa a história toda, que a gente também vai tratar na aula de hoje. Sétimo, coerência, que é algo muito difícil de buscar, de lutar, e melhor até, eu acho, de refletir. Será que eu sou coerente? Será que a minha vida é coerente com o que eu falo, com o que eu não faço? Com aquilo que eu prego na igreja, com aquilo que eu faço no meu trabalho? Porque a coerência leva a ordem, e a ordem leva a paz interior. Uma pessoa que não é coerente, ou seja, fala uma coisa e faz outra, ela está em desordem. E o último termo aqui, a empatia. Ser empático, ou seja, estar com alguém realmente. Colocar-se na circunstância daquela pessoa e reconhecer ali a possibilidade de amar, porque é para isso que a gente foi feito. Acima de tudo, nós fomos feitos para o amor, para amar, para servir,
para ajudar, é para isso. Acima de tudo, é para isso. Então nós vamos passar por esses 8 conceitos aí, ó. Maturidade, protagonismo, autoconhecimento, caráter, diálogo, família, coerência e empatia. Esses 8 termos que formam o símbolo do infinito, vamos usar uma simbólica aqui, que vai nos fazer então ser melhor. Lembrando que a gente sempre pode aperfeiçoar. Lembrando sempre que aquilo que a gente escuta não serve de nada se a gente não busca praticar. Beleza? Beleza. E o primeiro termo que a gente vê então é o da maturidade. E qual é o papel da maturidade? O papel da maturidade é ter a função de formar o caráter. E existem várias personalidades dentro dessa concepção de maturidade. Você tem os extrovertidos, os tímidos, os mais reservados, os mais explosivos. Você tem aqueles que são extremamente despreocupados, com aqueles que são extremamente apreensivos, né? E todos esses modos, eles se relacionam lá no jeito de trabalhar, no jeito de se relacionar, no jeito de viver em família. E automaticamente isso influencia no nosso modo de captar a realidade. Uma pessoa mais extrovertida e uma pessoa tímida capta a realidade de maneiras diferentes. A discussão que a gente levanta aqui é, beleza, mas o que é positivo dentro dessa personalidade e o que é negativo diante dessa personalidade e como que eu posso, vamos dizer assim, desenvolver virtude com essas características que eu já tenho. E são essas características que podem então fazer eu desenvolver grandes qualidades, grandes virtudes, ou transformar-se em defeitos, transformar-se ali em vícios. E já que a gente está nessa perspectiva cristã, nós precisamos lembrar que Deus conta com esta nossa personalidade para nos levar a um caminho de santidade. É esse seu jeito de ser que vai te levar para o céu. Se você é uma pessoa extrovertida, se você é uma pessoa risonha, se você é uma pessoa brincalhona, você não pode matar isso de você, porque isso não te leva para o céu. O que você tem que fazer é desenvolver essa qualidade para as coisas que valem a pena ser desenvolvidas. Logo, o modo de ser de cada um é como se fosse essa terra fértil que só precisa ser cultivada, né? Ser arrumada, ser organizada mesmo, para ela poder gerar frutos positivos. E isso é feito com paciência, isso é feito com simplicidade, porque é justamente através da paciência que a gente vai tirando essas ervas daninhas, essas pragas que fazem mal pra gente. Não é à toa que a gente lê no Evangelho de Mateus, né? Vejam lá. Basta tirar com paciência e alegria as pedras e as ervas daninhas que impedem a ação da graça e começará a dar frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E quando eu assumo essa luta, quando eu assumo esse ideal de ser um ser perfeito, eu preciso automaticamente colocar diante de mim essa perfeição, que é o que Cristo pede para mim, que é esse modelo que a gente quer seguir. Só que atrelado a ele, você também tem que ter um modelo que vai te lembrar sempre que você é humano, que você é pó, que você é limitado. Logo, você não pode tornar-se um super-homem. Porque quem vai se frustrar com tudo isso vai ser você. A perfeição é a perfeição de Cristo. E essa é a nossa meta. Mas é uma meta que o tempo inteiro está respirando
dentro de matemática, de ter paciência comigo. Porque senão eu vou entrar no fracasso eterno. Porque eu não vou ser perfeito, você concorda? Nem tem como. Isso é maturidade. Maturidade é reconhecer esse processo que acontece de maneira lenta, diária e contínua. Uma pessoa madura é uma pessoa que está pronta. O seu ser está perfeito. Uma pessoa que está em busca da maturidade é uma pessoa que está querendo cumprir a tarefa em si, que é a tarefa de ser perfeito. Não é à toa que os filósofos, que os teólogos, por exemplo, enriquecem toda essa concepção de maturidade através das virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Que levam ao vínculo perfeito. O que vai dar forma à nossa busca de santidade. A nossa busca de ser um ser humano que valha a pena. E aí é interessante perceber, quando a gente está falando de maturidade, a gente pode ver a maturidade no campo intelectual, a gente pode ver a maturidade no campo emotivo, a gente pode ver a maturidade no campo social. E essas três maturidades, intelectual, emotivo e social, precisam estar em acordo com este eu, que é o eu sou. Senão eu não vou ter essa maturidade, essa verdade, essa perfeição de homem pronto, de estar maduro. E veja, no campo aqui da maturidade intelectual, é justamente nós termos dentro de nós uma visão de quem nós somos. Uma pessoa madura sabe quem é. Uma pessoa madura sabe dos seus limites. Uma pessoa madura sabe aonde pode chegar e aonde não pode chegar. Isso é uma pessoa que está madura intelectualmente. Pessoas que colocam metas claras, objetivas e mais, metas que eu consigo cumprir. Isso é maturidade. Por exemplo, eu reconheço que eu preciso estar mais em oração. Ótimo. Eu reconheço que eu preciso disso. Como? Então a partir de agora eu vou ficar rezando 2 horas por dia. Isso só vai mostrar que você não está maduro, filho. Que você não tem 2 horas por dia para rezar. Eu tenho 15 minutos, eu tenho meia hora. Então é o tempo que você tem. Isso é reconhecer as metas possíveis da vida. Quando eu coloco dentro de um horizonte os limites da minha visão. Tanto em, olhando para isso, tanto em amplitude, profundidade e intensidade. Uma pessoa madura intelectualmente compreende isso. Visão ampla, intensa, profunda. Com aquilo que dá para fazer naquele momento, naquela hora. É uma visão que a gente pode chamar aqui, onde os valores estão organizados. Onde as metas estão definidas. E com isso, há uma ordem interior que me leva a uma boa capacidade de reflexão e análise dos problemas. Um outro campo de maturidade que também tem que estar muito bem alicerçado para nós é a maturidade do campo emotivo. Que este é um grande problema que a gente encontra hoje. Pessoas com 30, 40, 50 anos que não têm nenhuma estrutura emocional definida. Pessoas, para quem não viu, assista lá o vídeo das 12 camadas, que estão presos talvez numa camada 4. Pessoas que possuem uma maturidade emotiva são pessoas que conseguem dar a proporção necessária ao sentimento causado por uma ação.
Quando eu reconheço que aquela ação decorre uma reação. Um exemplo bem simplesinho, né? Estou eu gravando a aula aqui, minha esposa chega e faz um barulho ensurdecedor na sala de jantar. E isso atrapalha o meu vídeo. Eu viro para ela e falo: Larissa, bem, ó, eu tô gravando aqui, você pode não fazer barulho? Beleza? Beleza. Fiquei chateado, fiquei triste, talvez, falei, putz, tem que gravar de novo. Mas é essa emoção equilibrada, proporcional que eu posso ter. Se eu não tenho temperança, se eu não tenho essa maturidade emotiva, eu posso, por exemplo, dar um tapa na mesa, xingá-la, falar, tô tentando gravar, não consigo, que merda, e empurrar as coisas. Quantos casos que nós não temos que levam a essa falta de temperança, a essa falta de equilíbrio emocional? Quantos? Que é justamente a capacidade de controlar os meus sentimentos, controlar as minhas atitudes, é ter segurança, é ter serenidade nas atitudes nossas. Ser otimismo na proporção certa, para também não ser um sonhador. E também, de certa forma, ter uma realidade, um pessimismo positivo de ver o que dá certo e o que não dá certo. Isso é maturidade emotiva. E o terceiro campo da maturidade, intelectual, emotiva, é o da maturidade social, que é o respeitar os outros, o entender os deveres, obrigações, de cada um, os direitos que cada um possui, conseguir compreender as diferenças de opiniões da vida de fulano e de ciclano, de assumir a opinião da sociedade, conseguir ser crítico e tirar dali uma análise, está dentro do campo da maturidade social. Quando eu consigo compreender o que o outro está dizendo para mim, quando eu consigo ouvir o que tem a dizer para mim. E, consequentemente, uma pessoa que é madura socialmente é uma pessoa que sabe colaborar, que sabe entender o seu papel social, que sabe entender para que está aqui. Vejam, se eu tenho esses três campos envolvidos, intelectual, maturidade intelectual, maturidade emocional e maturidade social, só aqui eu já tenho um ser humano N mil vezes maior do que metade dos seres humanos que tem por aí. Por quê? Porque uma pessoa que tem essa maturidade consegue criar um projeto elevado, claro e harmonioso da sua vida. É para isso que eu fui feito. É esta a minha meta. É esta a minha realidade. E isso só vai acontecer com o tempo. Isso só vai reconhecer passando por problemas, passando por dificuldades, por momentos e etapas que a vida vai colocando no seu decorrer do dia a dia, no seu cotidiano. Às vezes, essa maturidade intelectual, emotiva e social acontece de uma hora para outra. Quando aparece um filho, quando os pais morrem e aquele jovem tem que assumir as responsabilidades da casa. E aí ele é obrigado a assumir essa responsabilidade num tempo que talvez ele não estivesse tão pronto agora, mas ele vai ter que assumir. E o mundo e a vida pode pedir isso para você. Você não sabe? Por isso que a maturidade é tão importante. E ela só vai acontecer quando nós colocarmos nela o tempo. Tudo tem o seu tempo. Mas não é o seu tempo sem uma certa busca. Porque senão eu fico confortável aqui, uma hora eu amadureço. Uma hora eu viro adulto. Uma hora eu melhoro socialmente. Uma hora eu melhoro emocionalmente. Uma hora eu melhoro intelectualmente. Não, filhão. Você tem que ir em busca disso. Senão você é um puta de um conformista. E a ideia não é ser conformista. A ideia aqui é assumir as rédeas da vida. O que leva ao segundo termo nosso. Que é o ser protagonista. Ser dono da vida que Deus lhe dá. De assumir a rédea.
de colocar a cruz nas costas, de levantar cedo e ir para a luta mesmo. E só você pode ir. Isso é tão claro que olha o que fala o Papa Francisco. Eu retirei esse trechinho do Papa Francisco quando ele veio no Brasil. E olha o que ele fala para os jovens. Eu peço para serem protagonistas dessa mudança. Continue a vencer a apatia, dando uma resposta cristã às inquietações sociais e políticas que estão surgindo em várias partes do mundo. Peço-lhes para que serem construtores do mundo, trabalharem por um mundo melhor. E aí vem a grande frase nossa. Queridos jovens, por favor, não olhem da sacada à vida. Entrem nela. O que significa isso? Assuma a realidade da vida. Jesus não ficou na sacada. Jesus mergulhou. Não olhem da sacada à vida. Mergulhem nela como fez Jesus. Viva a vida real. A vida que se tem aqui. Sem paliativos, sem drogas, sem pseudos remédios. Viva a vida que se tem. Com coragem, com confiança, sendo humano até o último instante, mas sendo você. Dentro da realidade. Escutar o mundo sem o fone de ouvido. Olhar as coisas direto dos olhos, não pela lente do celular. Conversar com as pessoas e não mandar mensagens. Essa é a vida real. Isso é mergulhar na vida real. E para que eu possa assumir isso, primeiramente eu tenho que ser protagonista da minha vida. E para eu ser protagonista da minha vida, eu preciso, então, lutar diariamente para reconhecer que, assim, eu tenho que ser dono da minha vida. Mas as circunstâncias que estão à minha volta influenciam nas minhas atitudes. Porém, elas não determinam as minhas atitudes. Eu escolho o que eu faço com as coisas que a vida me dá. Isso é ser protagonista da vida. Senão a gente cai numa repetição de atos inconsciente e a vida passa pela gente e a gente não decide nada por ela. Volto a dizer, você não é assim. Você se tornou isso daí. Você escolheu ser isso daí. Foi uma escolha sua. Diante das circunstâncias, você optou por A, não por B. Diante de uma circunstância, seja da riqueza, seja da pobreza, seja do sofrimento, seja da alegria, você escolheu o como reagir por elas, não é verdade? Por isso que a gente tem que assumir essa circunstância da vida e entender que as minhas atitudes foram escolhas que eu tomei na liberdade que Deus me concedeu. Porque isso me coloca no campo, então, da responsabilidade de assumir a vida, né? De ser responsável, de ser protagonista dela. Não é à toa que eu retiro uma frase de São João Paulo II, quando ele diz assim, ó, todo homem recebeu a tarefa de ser artífice da própria vida. Deve fazer dela uma obra de arte, uma obra-prima. Você é dono dos seus atos. Responsabilize por ele. Decida por ele. Não culpe A, não culpe B, não culpe C. Assuma que foi um erro seu, que você não quis, que você não fez a opção melhor. Que somos independentes. É isso a tradução. Que a liberdade realmente existe porque eu assumi essa escolha.
Só que essa liberdade que vem para mim, ela não é suficiente. Senão eu vou cair no marasmo, no vazio. Essa liberdade que Deus me concede é uma liberdade que me leva a querer coisas grandes. Valores grandes. Sentimentos grandes. É o que a gente acabou de falar numa frase de São José Maria Escrivá. Ando com os pés no chão, mas com a cabeça no céu. É isso, filhão. É fazer das coisas pequenas grandiosas, né? Fazer do ordinário extraordinário. E isso é possível não só com a maturidade, isso não é possível só com o protagonismo. Isso também é necessário, esse autoconhecimento, que nos faz conhecer a nossa grandeza e o nosso valor. Ah, mas Mateus, isso é soberba. Não, filho, isso não é soberba. Isso é realmente reconhecer que Deus nos fez para ser grandes. Na nossa limitação, na nossa pequenez, Deus nos fez para ser grande, para amar grande, para perdoar grande, para trabalhar grandiosamente, para ter relações grandes, profundas, verdadeiras. É para isso. E isso só ocorre quando eu não imagino virtudes que não existam. Isso só pode ocorrer dentro de um parâmetro da realidade, de eu assumir aquilo que eu sou. Senão eu vou criar um modelo de Mateus que não é um Mateus real. E aí esse autoconhecimento vira um auto-engano. Ter um juízo do que nós somos é essencial aqui. Ter um juízo de quem o Mateus é, e só quem pode dar esse juízo sou eu, me faz ter uma vida muito melhor do que eu ficar imaginando um Mateus irreal, um Mateus imaginado. Se eu não tenho essa habilidade, né, de reconhecer as minhas limitações, essa habilidade de saber quem eu sou, eu vou ter uma vida totalmente desregulada. Então eu tenho que reconhecer que eu sou imagem e semelhança de Deus, que Deus me quis. Foi a única criatura que nós sabemos que Deus quis, foi querida por Ele. E eu preciso assumir isso no campo da humildade e reconhecer que eu fui feito para ser grandioso, para amar de verdade, para ter valor e dar valor. Senão de nada vale. Por isso que esse autoconhecimento, ele passa pelo princípio de uma avaliação verdadeira do que nós somos. Como que eu faço isso? Eu consigo fazer isso com sinceridade. Eu só consigo olhar para mim se eu olhar com verdade, sabendo quem realmente eu sou. E isso se faz numa relação pessoal. Eu para comigo, eu para com Deus e eu para com os outros. Que é estar aberto a quem pode nos ajudar. Porque você concorda que sozinho às vezes a gente erra? Então essa autoavaliação é o que eu falei. Ela é ela comigo, ela com Deus e ela com as pessoas à minha volta. Então estar aberto à escuta. Saber as pessoas que você pode confiar, que podem te dar orientação, que podem te dar conselho. Logo a gente assume também uma responsabilidade de meio que ser o responsável pela autoestima das demais pessoas. E especialmente se nós tivermos ali um princípio de autoridade. Por exemplo, um professor, um líder, um gestor. Este é o autoconhecimento que a gente está falando aqui. Ser responsável pela vida do outro, ajudar quem a gente pode ajudar. E para isso eu preciso me conhecer, saber do meu limite, saber onde eu posso chegar, onde eu não posso chegar, saber as minhas qualidades, saber os meus defeitos. E isso só faz com verdade, com conhecimento, com direção espiritual, né? Conversando com pessoas que valham a pena conversar. Por quê? Porque fazendo este caminho, né, trilhando
esse itinerário, a gente vai perceber que nem sempre nós seremos os melhores. Nós vamos perceber que nem sempre nós seremos os mais inteligentes, que nem sempre nós seremos os mais bonitos, e isso é positivo. Porque isso cria uma autoestima verdadeira do que eu sou. Qual que é o grande mal da autoestima? O grande mal da autoestima é ela ser falsa. Eu me vanglorio, eu tenho uma vanglória, ou seja, uma glória vazia, e eu entro nessa espiral de vanglória e acho que o mundo tem que girar ao meu redor. Sabe o que é isso? Isso é imaturidade. Isso é falta de conhecimento. Isso é tudo aquilo que a gente não está querendo ser. Por quê? Porque se eu não tenho esse autoconhecimento, se eu não tenho esse processo de ser protagonista da vida, se eu não tenho essa maturidade, automaticamente eu sou vazio. Né? Eu tenho uma vanglória, eu tenho uma glória vazia. Volto numa frase de São José Maria Escrivá que é excelente para esse momento. A autoestima cresce, em síntese, com a ajuda da humildade. Porque é a virtude que nos ajuda a conhecer simultaneamente a nossa miséria e a nossa grandeza. Tá? É aí, ó. Eu não valho nada, eu não presto, eu não sou bom o suficiente, mas eu sou filho de Deus. Então eu tenho que prestar, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser melhor. Dentro da concepção de ser humilde. Porque isso vai formar o meu caráter. Isso vai formar o meu caráter. E caráter, a gente sabe, é ter cara. Mas não é ter cara para os outros, é ter cara e olhar no espelho e ver aquele rosto, né? Ver aquela cara que é a minha cara, que é o real do que eu sou. E aí tem uma passagem bíblica que é excelente sobre isso, que quando você encontra como chama? O jovem rico. E aí você encontra o jovem rico ali, o que faz o jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e pergunta assim, mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? O que eu devo fazer para ser melhor? Isso que ele está perguntando, né? O que eu faço para ter a perfeição? Ele já fez tudo? E aí Jesus responde assim para ele, se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O jovem tem uma vida já piedosa, né? Esse jovem da história, da parábola. O jovem é piedoso. Ele vive os mandamentos. E aí o jovem fala, mas quais, né? E aí Jesus recorda. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, vai honrar teu pai e tua mãe, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, beleza. E tudo isso, o jovem rico já fazia. E esses são os caminhos iniciais para uma vida correta, uma vida de caráter. Os mandamentos nada mais são do que a ordem para eu ter uma vida de caráter. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, amar o outro como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, não desejar a mulher do próximo, não roubar. Os 10 mandamentos já constroem essa construção de caráter. Só que ainda faltava mais uma coisa para aquele jovem rico. E esse mais uma coisa que faltava para esse jovem rico era assumir as rédeas da vida. Né? Assumir as rédeas da vida. Por que, Mateus? Porque uma vida de caráter é uma vida que assume diante de Deus o que eu tenho e transforma-se no que eu posso ainda fazer, no que eu posso ainda ser. Uma vida de caráter, olha que interessante, estimula-nos a sair do cômodo refúgio de quem é um cumpridor da lei para descobrir o que importa e a seguir Jesus,
apesar dos próprios erros, que era o que faltava no jovem rico. Ele já seguia os preceitos, ele fazia tudo, ele cumpria tudo certinho, mas só isso não bastava. Era necessário que uma entrega total, ou seja, ser realmente, assumir realmente. E quando eu consigo fazer isso, eu começo a amadurecer. Porque amadurecer nada mais, nada menos é do que viver de acordo com os ideais altos. E buscar esses ideais altos. Só que para isso acontecer, eu preciso acessar a realidade. Senão eu vou viver uma vida de teoria. Eu vou uma vida que não é a vida real. Veja, a moral que está ali, ela é abstrata. Você concorda? Ela está ali. É uma teoria. Ela só será verdadeira se eu fizer ela. Se ela acontecer na minha vida. Isso é o ser perfeccionista. Esse ser perfeccionista que vai me dar esse caráter é justamente ser perfeccionista que é real, que faz a moral acontecer na minha vida, no meu dia a dia. Logo, a maturidade leva a harmonizar, olha que bacana, o desejo de atuar bem com as limitações reais que experimentamos em nós mesmos e nas outras pessoas. Ser real, ter caráter, fazer a moral acontecer e não ficar lá no campo da teoria. São Paulo é excelente para nos ajudar nesse caminhar, né? Com a famosa frase dele, não, olha, aquilo que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Como? Mas é essa a meta. A meta é a busca por não fazer isso. Ter caráter é fazer o bem que eu quero e lutar para não fazer o mal que eu não quero. Esse é o caráter. É a teoria na prática. Uma pessoa de caráter é uma pessoa que vive o que fala. Uma pessoa de caráter é uma pessoa que realmente demonstra na vida aquilo que ela diz viver. Do contrário, é discurso vazio. Ah, mas eu não consigo. Tudo bem, eu também não. Então o que eu tenho que fazer? Tentar, diariamente, constantemente, harmonizar aquilo que eu quero ser com aquilo que eu posso ser dentro da possibilidade, da circunstância da vida. E isso vai acontecer de que maneira? Com maturidade, com protagonismo de vida, com autoconhecimento, com o próprio caráter, que gera numa relação com as pessoas. E essa geração de pessoas, elas acontecem através do diálogo. Com a fala. E esse diálogo aqui é importante, meus caras, entender que não é falar, não. O melhor diálogo que você pode ter, ó, saber ouvir. Colocar os ouvidos para o que realmente importa. Escutar de verdade. E não ficar ali já pensando numa resposta enquanto aquela pessoa está falando. Por isso que saber conversar requer ali um trabalho, de um lado da audácia, do outro lado com a prudência. De um lado do interesse e do outro lado da discrição. De um lado do risco e do outro lado da oportunidade. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que um bom diálogo é justamente esse equilíbrio de escutar, falar, receber o conselho, dar conselho, ver a oportunidade e também entender o risco. Isso é um real diálogo. Porque as reais conversas, as boas conversas, sempre deixam grandes ideias. As boas conversas marcam a nossa vida para sempre. As boas conversas vão fazer a gente lembrar sempre daquela conversa. E claro, sempre,
Mais do que falar, faça. Mais do que falar, faça. Esse é o maior exemplo que a gente pode deixar para os nossos filhos. Esse é o maior exemplo que a gente pode deixar para os nossos amigos. Não, tem que rezar, viu? Tem que ir na missa, viu? Tá, tudo isso é importante, mas você está indo na missa? Você está rezando? Senão não adianta nada. Você está falando, não está fazendo aquilo, meu filho. Que caráter é esse que você tem? Que diálogo é esse que você tem que é totalmente falso? É palavra morta. É como se eu dissesse só que as nossas palavras estejam, então, apoiadas pelas nossas obras. E pelas nossas obras, o testemunho seja anunciado. Que a minha fala não seja a fala vocal, mas seja a fala da minha atitude. E onde que eu vou construindo tudo isso, Mateus? Eu posso ir construindo tudo isso e devo construir tudo isso dentro da família. É dentro da família que a gente vai cultivando esses primeiros valores. É dentro da família que a gente vai realmente construindo uma personalidade. E por que na família é tão difícil construir essa personalidade? Porque na família, meu caro, você não escolheu, né? Ela foi dada por Deus. E assumir esse presente que Deus deu para você, que é a sua família, talvez seja um grande desafio. Porque escolher amigo é fácil. Ninguém escolheu o pai. Ninguém escolheu a mãe. E tá aí a grande dificuldade. Por isso que conseguir conviver em família é uma grande missão. Porque reconhecer o presente que Deus lhe deu e saber que ali tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, tem as suas humanidades, as suas vergonhas, e que você como filho, você como esposo, você como esposa, tem que lutar para melhorar aquilo. E acima de tudo, uma família tem que saber amar. Tem que saber amar. Tem que se doar no amor pleno. Ser e fazer por amor. É esse o jogo. Se perguntar para uma mãe se ela gostava de acordar de madrugada para amamentar ou para trocar fralda, com certeza ela vai dizer que não. Mas por que ela faz? Ela faz porque ela ama. Pode perguntar, mas ela fala assim, gostava, não gostava muito, não. Mas eu amo minha filha, né? E faria tudo de novo por ela. É esta a forma de sacrifício. É essa a forma de amar que a gente encontra. Olha que interessante o que fala o Papa. Quantas mães e pais merecem ganhar um prêmio? Pois aprenderam a resolver uma equação que nem os grandes matemáticos sabem solucionar. Em 24 horas fazem caber o dobro. De 24 horas fazem 48. Não sei como fazem, mas movimentam-se e fazem. Por quê? Porque amam. Porque amam. Uma família que não gesta amor não é uma família, é um amor na responsabilidade, um amor na obrigação, um amor no dever, um amor na disciplina. Porque quem ama disciplina. Quem ama ensina o que é certo e o que é errado. É amor e responsabilidade, ponto. Por isso que o matrimônio muitas vezes é assustador para a juventude, porque é o maior projeto que existe na face da história. Nada é maior do que uma família. Casar-se com uma pessoa e dali gerar uma criança, e se aquilo é bem estruturado, é para sempre. Não há nenhum projeto que se compare ao ter uma família. E quando eu assumo esses grandes projetos, eu também vou entender, então, os grandes motivos. E esses grandes motivos fazem eu suportar as grandes dificuldades.
qual é o grande motivo? É o amor. E estar casado com aquela pessoa, eu entendo que é para sempre, porque eu tenho que amá-la para sempre. Se ela ficar doente, eu vou sentar do lado dela e vou limpar a bunda dela se for preciso. Você concorda? E essa família, ela é gestada na fortaleza, ela é gestada na temperança, ela é gestada na prudência, no pudor. E a melhor forma disso acontecer é através de pais que amam a sua paternidade e demonstram essa paternidade justamente no seu ambiente familiar. Pais que sabem perdoar, pais que sabem ensinar, pais que sabem educar. Não é à toa que o Papa Francisco fala assim, ó, a família é o lugar da formação integral, total. Os problemas da sociedade estão na família, os problemas da educação estão na família, os problemas das clínicas psiquiátricas estão na família. E que bom seria se nós olhássemos para famílias e víssemos ali a possibilidade de encontrar a solução do problema, né? E da família, a gente chega ao nosso penúltimo conceito, que é a coerência. Não é à toa que Santo Agostinho falava assim, ó, a paz de todas as coisas é a tranquilidade da ordem. Sou coerente. Eu sou isso. Você concorda? É tomar essas rédeas da vida mesmo, né? É ter esse autodomínio que a gente está falando. E ter essa coerência é ter uma vida de trabalho, é ter uma vida de serviço, não é ter uma vida leviana, vagabunda, vazia, preguiçosa. Para de ser preguiçoso, meu filho. A preguiça existe para quem não tem um projeto, a preguiça existe para quem não tem um norte, a preguiça existe para quem realmente não sabe o que fazer. Olha a sabedoria do livro do Eclesiástico, quando ele fala assim, ó, filho, que tua atividade não esteja em muitas coisas. Se a te apressares, não estarás isento de delito. Se perseguires, não alcançarás. E se correres, não escaparás. Ou seja, tenha um norte, tenha um caminho. Não tenha os olhos como os animais que ficam olhando para tudo e para todos. Esteja, faça. Né? Esteja onde está, faz o que deves. É aqui, nesse momento. Não dá para abraçar o mundo mesmo. Tenha calma, tenha paciência. Isso é maturidade. Isso é coerência de vida. Isso é tomar as rédeas da vida que a gente está falando aqui. Fazer as coisas muito bem feitas, mas fazer uma coisa de cada vez. Senão a gente vai tirar para todo lado e não vai acertar alvo nenhum. E para que isso ocorra, eu preciso ter essa estrutura, né? Essa estrutura interior, que é a capacidade de viver dentro de mim, de reconhecer os meus sentidos, de reconhecer as minhas potências, de eu conseguir sossegar minha alma. Eu só consigo me dialogar com os outros, eu consigo dialogar comigo por primeiro. Não é à toa que o Bento XVI dizia, né, o silêncio é parte integrante da comunicação. E sem ele, não existem palavras com densidade e conteúdo. A gente só fala porque a gente consegue ter silêncio de uma palavra para outra. Ou seja, cada coisa no seu tempo. Tenha paciência. Se coloque diante de Deus. Converse consigo. Olhe para o seu campo interior. Para ao final de tudo, chegarmos na empatia. Quantos problemas nós não iríamos resolver se tivéssemos mais empatia na vida? Quantos?
Mais do que em dar, a caridade está no compreender. Compreender porque ele age assim. Compreender porque o seu filho está agindo dessa forma. Compreender porque o seu patrão fez isso, porque seu esposo agiu daquela maneira. E quando a gente consegue compreender, a gente consegue ter empatia, a gente consegue colocar-se no lugar do outro e entender os motivos e as ações daquela pessoa. Que talvez, compreendendo o caso, você agiria da mesma maneira. Isso é considerar o outro. Você não quer ser considerado o tempo inteiro? Ai, as pessoas têm que entender por que eu agi dessa forma. Tá, mas você também tem que entender as outras pessoas, filho. Tá? Você também tem que entender os motivos e as circunstâncias das outras pessoas. E se nós começássemos a entender isso, com certeza nós teríamos uma sociedade mais empática, mais caridosa, mais harmoniosa. Né? Essa é a meta. Ter essa empatia. Correr atrás. Para que as pessoas possam estar ao nosso lado. Para que as pessoas possam compreender o mundo melhor. Viver o mundo melhor. Realmente ser real. É através deste movimento, dessas chaves de interpretação, que a gente pode ter esse modelo perfeito de ser humano. Não é fácil, mas não é impossível. Não é simples, mas também não é tão complexo. Não é impossível, mas é possível se eu me proponho a fazer diariamente, um pouco cada vez, todo dia, com motivação, com protagonismo, buscando ter caráter, tendo família, buscando a empatia, né? Tendo maturidade, tendo esse protagonismo que a gente fala que é tão importante. Essas são as chaves que vão abrindo e vão apertando também uma vida mais correta, uma vida mais ordenada. Né? Bom, siga-nos, curta o vídeo, ative as notificações, compartilhe. Tem muita coisa vindo, muita coisa boa vindo por aí, todo dia tem vídeo novo. E a gente segue aqui tentando ser um ser humano mais real, um ser humano que vive a realidade, com os pés no chão, mas com a cabeça no que realmente importa. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.